Dossiê Futuro é um projeto que pretende descobrir os impactos da tecnologia no futuro de nossa espécie, de nosso mundo, de nossa sociedade, da economia, de tudo. Hoje, vamos falar sobre o futuro da sociedade. Primavera Árabe, manifestações de julho de 2013, fundamentalistas islâmicos decapitando pessoas e transmitindo via internet, colaboração em massa como nunca vista, gigantes corporações trazendo ferramentas que impactam profundamente nossa sociedade. O que liga tudo isso? E o que provocou tudo isso? A resposta a gente vai tentar descobrir com Carlos Nepomuceno, jornalista, consultor, pesquisador, professor, que é nosso convidado nessa viagem. Ele nos vai nos levar numa jornada que começa em 1450 e vem até os dias de hoje e vai até além, muito além. É isso que a gente vai conhecer agora no Dossiê Futuro. Olá, hoje no Dossiê Futuro a gente vai falar um pouco sobre a nossa sociedade, sobre a evolução da sociedade. E para conversar, eu estou com uma pessoa que acho que é a melhor possível para a gente conversar sobre isso, que é o Carlos Nepomuceno, jornalista, consultor, pesquisador, professor, debruçado nesse mundo da evolução digital, né, da antropologia cognitiva. E a gente vai falar um pouquinho sobre... Se a gente falou sobre o corpo, né, em outros programas, vamos falar um pouquinho sobre o nosso corpo coletivo. O que está acontecendo com a nossa sociedade? Para onde ela vai e como é que a tecnologia está sendo uma força importante nesse processo. Carlos, bom dia, obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Gastão. Bom, vamos lá. A gente, você é um autor intenso aí de eletrônica, em formato de e-book, você está constantemente empacotando suas ideias, até seu blog, no The Posts, ele tem muito essa característica de, conforme você vai pensando, vai considerando, você vai construindo aquele rascunho compartilhado, e é um trabalho fascinante. Seu último livro, que se não me engano, acho que foi o último que saiu tradicionalmente, né, impresso e tudo mais, foi o Gestão 3.0. Isso. Ele aborda para as empresas ou para as instituições como lidar com relação a uma nova sociedade, que você chama de sociedade 3.0. O que é isso? O que é a sociedade 3.0? Bom, olha só, o que tem aí caracterizado, para a gente poder entender esse século XXI, primeira coisa fundamental de entender o século XXI é perceber o aumento demográfico de 1 para 7 bilhões de pessoas. A partir daí, esse é o centro, foi a minha grande percepção, assim, para poder entender o século. Então, o que acontece? Quando você sai de 1 para 7 bilhões, você tem um problema de complexidade. Você sai, você vai numa curva ascendente de 1 para 7 e você cria um problema de complexidade. A complexidade tem dois níveis. Um é a quantidade, o outro é a qualidade. Você aumenta a diversidade das pessoas e você tem um problema de demanda. Para você ter uma noção, e a complexidade é uma coisa diária, ela se estabelece diariamente, você tem, com 7 bilhões de pessoas, você tem 21 bilhões de pratos de comida por dia. E você tem no Brasil, no nosso caso, 200 milhões de pessoas, você tem 600 milhões de pratos de comida por dia. Né? Então não é uma questão, complexidade não é uma discussão etérea, é uma discussão diária. Então você tem que montar uma rede produtiva, uma rede logística que permita que você consiga atender esses 7 bilhões de pessoas. E no caso do Brasil, 600 milhões de pratos de comida por dia, 200 milhões de pessoas, você tem que montar essa rede. Então, esse é um problema da nossa espécie. Não tem como fugir. Hoje tem que botar 600 milhões de pratos de comida, amanhã vai ter que colocar, depois da manhã vai ter que colocar. Isso é fundamental. Então, a primeira coisa fundamental para entender o mundo que a gente está entrando é nós saímos de 1 para 7 e nós temos esse problema para ser resolvido. Então, essa é a primeira questão. Né? Quando você tem esse problema do aumento de complexidade, o que você faz? E a gente vai ver isso nos últimos 200 anos, de 1800 para cá. Quando você vai começando a crescer esse tamanho de pessoas, que é de quantidade, você vai reduzindo a diversidade. Por quê? Você não consegue aumentar a diversidade porque você vai aumentar ainda mais a complexidade. Então, qual é a tendência que eu percebi na sociedade? Você vai reduzindo, você vai padronizando a sociedade, você vai criando um modelo de padronização, de concentração de ideias, concentração das organizações, concentração de poder, concentração de capital,
para lidar com essa complexidade. Então, todo o processo que vai de 1800, que é quando a gente cria a sociedade moderna, com a democracia e com o sistema que eu chamo de empresismo, eu não gosto do nome de capitalismo, eu chamo de empresismo. Então, quando você vai de 1800 para cá, você vai concentrando o capital, o poder, as organizações, etc. Você faz tudo isso. A chegada da internet, da revolução cognitiva, né, que fecha um ciclo de 1450, da revolução cognitiva do papel impresso para a revolução digital, você tem a possibilidade de começar a lidar de maneira diferente com essa diversidade. Você começa a ter ferramentas para processar essa diversidade. E aí você abre um novo ciclo humano, que é a possibilidade de você lidar com esta complexidade, com mais diversidade. Aí vem a possibilidade de você mudar a política, e mudar a economia, e mudar a própria sociedade. Muitas vezes, quando eu falo isso, as pessoas falam, ela vem me pronunciando com esse papo de determinismo tecnológico. Não é determinismo tecnológico. O ser humano funciona assim. Quando você introduz uma nova tecnologia na sociedade, você abre um gap entre o que você podia fazer antes e o que você pode fazer depois. Então é neste gap entre o que eu podia fazer antes da internet com o que eu posso fazer depois que eu tenho a possibilidade de inovar na política, na economia e na sociedade. Você tem essa imagem para isso que é da ponte que liga duas cidades, né? Isso. Eu fiz essa imagem agora, recentemente, até em função desses debates sobre determinismo tecnológico, mostrando o seguinte, duas cidades separadas. Então, elas têm um problema ecológico, que é o rio no meio. Para atravessar é complicado, porque o rio é muito forte. Então, essas duas cidades, elas funcionam. 50 quilômetros eu tenho que andar para lá, atravessar num lugar mais fácil e voltar 50 quilômetros. Então, eu tenho, sei lá, para ir para uma cidade para outra, 2 horas de viagem. No momento que eu faço uma ponte, as duas cidades vão mudar completamente. Então, eu mudo a ecologia criando uma tecnoecologia. Eu coloco concreto, eu coloco ferro, eu coloco asfalto e eu crio uma ponte. Então, esta ponte modifica a vida das duas cidades, né? Foi a tecnologia que mudou? Não. A tecnologia, ela é possibilitadora de quebrar a barreira ecológica que eu tinha antes. Então, a partir desse momento, eu mudo a vida econômica, social, política das duas cidades, afetivas e tudo, das duas cidades. Então, a tecnologia é uma viabilizadora de mudanças que eu não podia antes, porque eu quebro a barreira ecológica. E esse é o papel da tecnologia. Eu tenho um problema ecológico que eu não consigo superar, e com a tecnologia eu passo a poder superar. E a partir daí, eu tenho uma nova tecnoecologia com novas possibilidades. Deixa eu ver então se eu entendi. Imagino que você tem um problema. Então, o nosso desafio ecológico é, com 7 bilhões de pessoas no planeta, ou 200 milhões de brasileiros aqui, é ecologicamente possível preservar e dar autonomia para a individualidade, né, para eu poder me expressar ou ter o meu mundo, porque não tem como um governo criar 200 milhões de condições diferentes, ou seja, uma estrutura centralizada, que é a que a gente vinha até aqui, pelo fluxo de monopolizar, ou seja, um grande grupo de mídia, uma estrutura governamental hierarquicamente bem definida, para ela conseguir atender às necessidades de pessoas cada vez que querem ser diferentes, não são naturalmente diferentes, mas que não podiam por conta do governo, da estrutura, da sociedade, é inviável. Não é porque as pessoas são mais, é inviável você conseguir customizar a experiência de 200 milhões de pessoas sem uma ponte. E essa ponte é a tecnologia que permite que você vá resgatando uma diversidade que existia. Ou seja, se a gente vê num processo que o Mickey ele é conhecido no mundo inteiro não só necessariamente por ser uma obra de arte interessante, mas porque faz parte de uma necessidade quase de autossustentação da espécie, né? De buscar parâmetros comuns para poder manter uma mínima coesão entre 7 bilhões de pessoas numa estrutura centralizada. Quando eu quebro isso... Se você pegar, Cassano, você pega aí, eu servi uma semana no exército aí. Mas a primeira coisa que me fizeram, você pode ver o exército. O exército é um exemplo típico da necessidade de você reduzir a diversidade. O que você faz? Você precisa de uma tropa que funcione todo mundo igual. Então, chegou lá, corta o cabelo. Todo mundo com cabelo igual. Segundo, a roupa. Todo mundo com a mesma roupa. Terceiro, vamos aprender a marchar. Vamos aprender a seguir as ordens. Então, você cria um modelo. Você tira a diversidade das pessoas para poder viver com
uma certa, com mais eficácia. Então, o que acontece? Uma coisa importante, Cassandra, a nossa espécie é a única espécie do mundo que pode crescer indefinidamente. Todas as outras espécies, ela tem uma limitação ecológica de crescimento. Nós não temos essa limitação porque nós somos uma tecnoespécie. E quando nós crescemos, o que a gente faz? A gente recria o tecnoambiente para poder crescer. O que nós estamos vivendo hoje com a chegada da revolução cognitiva é a possibilidade de criar um novo patamar, uma nova tecnoecologia que vai permitir que mais gente possa participar do ambiente da sociedade. Porque a gente tinha construído um ambiente super concentrado e aí, por incrível que pareça, a minha conclusão foi o seguinte: esse ambiente concentrado que a gente chegou, né, foi necessário para manter a espécie funcionando. Então ele foi sistemicamente importante, porque a gente não tinha como lidar com essa diversidade. Então o que a gente fez? Cortou o cabelo de todo mundo, botou todo mundo com a roupa igual, padronizou tudo para você poder resolver. Um pai que tem, de repente, 7 filhos de uma hora para outra, o que ele faz? Aqui em casa, almoço, arroz, feijão e ovo. Jantar, arroz, feijão e ovo. Papai, posso comer todinho? Não, meu filho, é arroz, feijão e ovo. O cara não tem condição de diversificar. Então, a diversidade só é possível quando eu tenho ferramentas para permitir que essa diversidade possa acontecer. E a gente não tinha. Agora a gente tem. O problema que a gente tem hoje é que a nossa cabeça se acostumou com as limitações do século passado. Porque o nosso cérebro é um cérebro preguiçoso. Então o que ele faz? Ele percebe a realidade e ele trabalha com a questão das ameaças. Então ele vai introduzindo tudo que é normal para ele vai considerando aquilo uma coisa natural. Então a política é do jeito que é porque é natural, a economia é do jeito que é porque é natural. Então quando a gente tem uma nova ponte que surge, eu não vejo a possibilidade de atravessar essa ponte. Ah, não, eu não posso atravessar essa ponte. Eu prefiro ir 50 quilômetros para cá e voltar 50 quilômetros. Porque a ponte, para mim, é antinatural. Isso não vai dar certo. Se eu andar no meio da ponte, ela vai cair. Ah, eu andar na ponte? Não, eu sou daquele tempo que a gente andava 100 quilômetros. Entendeu? Mas uma tecnoespécie, por sermos uma tecnoespécie, não deveria assimilar as tecnologias como uma extensão da gente, não é isso? Mais ou menos que nos diferencia. Eu consigo usar a tecnologia não só a ferramenta, a pedra, o porrete, mas ferramentas cognitivas e incorporar isso? Ou isso é quando você já mudou sua forma de pensar? A se aceitar? Eu acho que não. Eu acho que o problema é que a primeira mudança que a gente está vivendo hoje ela é muito profunda e ela é muito grande. Então ela é uma revolução cognitiva, uma revolução cognitiva do que eu estudei até hoje é o fenômeno mais poderoso dentro da sociedade humana. A única coisa que é mais dentro da sociedade humana, além desse fenômeno, o fenômeno que seria mais poderoso do que esse seria um fenômeno ecológico, do tipo cair um meteoro ou ter um tipo de pandemia que vai matar todo mundo. Então são fenômenos ecológicos. Do ponto de vista humano, não existe um fenômeno mais poderoso que uma revolução cognitiva. Então ela cria, e uma revolução cognitiva, aí o cara vai dizer, mas uma revolução cognitiva, o rádio e a televisão foram revoluções cognitivas? Não. O rádio e a televisão foram evoluções cognitivas. Uma revolução cognitiva, a característica de uma revolução cognitiva, como foi a do papel impresso, como foi a chegada da escrita e como foi a chegada da linguagem, ela tem uma característica que é fundamental. A possibilidade que você tem de reestruturar o modelo de poder. Ela horizontaliza o poder de fora para dentro das organizações. É por isso que ela é tão poderosa. E ela tem esse poder por quê? Porque ela é um fenômeno sistêmico que vai tentar equilibrar o tamanho da população, né, com um novo ambiente que permita aumentar a diversidade. Então, isso é um fenômeno que vai marcar a nossa espécie para os próximos 200, 300, 400 anos daqui para frente. E a gente é contemporâneo disso. E a gente não se dá conta disso.
Então, essa mudança é uma mudança que vai demorar um certo tempo. O que a gente pode fazer agora, nessa geração? O que eu tenho procurado fazer é núcleos de compreensão desse fenômeno, para que essas pessoas passem a trabalhar dentro dessa nova perspectiva para construir já algum tipo de semente para as outras gerações poderem começar a colher, né? Então é um negócio difícil, mas que a gente está tentando construir esses núcleos para poder disseminar essa nova semente mais para frente. Toda revolução tem os seus líderes, né? Seus heróis ou vilões, dependendo do ponto de vista. Você diria que a gente teria 3 papéis. Poxa, eu quero participar disso, quero fazer parte. Eu acho que tem 3 papéis, né? Um que você desempenha brilhantemente, que é tentar estudar, entender, para poder saber para onde está indo, né? Para ter uma participação consciente. O construtor de ponte, que no caso é o lado Vale do Silício, ou seja, aquela cabeça engenheiro, né, de construir. Mas não basta construir a ponte, né? Tem que saber o que fazer com ela, né? É aquela pessoa que percebe, tem uma ponte, então eu posso passar a vender produtos para o outro lado do rio, né? Você perceber o que fazer com a ponte. Porque eu vejo muito isso, né? Muitas ferramentas surgem com uma finalidade e elas vão ser brilhantes quando você descobre e você distorce, né? Uma gambiarra que vai utilizar aquela plataforma de uma outra maneira, né? Toda a evolução digital foi muito em cima disso, né? Quando o Tim Berners-Lee montou a web, ele não imaginava que era para fazer entrevistas via Skype. Ele era uma cabeça muito mais de links, de organizar, quase uma cabeça de biblioteconomia, de organizar documentos. Isso foi evoluindo. É muito natural, acho que, desse fenômeno. Você diria que são esses 3 papéis, o construtor de pontes, talvez o mapeador desse terreno, né? Essa cartografia dessa nova sociedade, e o utilizador, a pessoa que não tem que consegue perceber que tem uma ponte, eu posso usá-la, não vê como uma ameaça. É o seguinte, eu trabalho com uma coisa que eu chamei de estratégia dedutiva. Normalmente as organizações trabalham com estratégia indutiva, partir do que você sente, das coisas que estão acontecendo. Às vezes eu estou numa palestra e a pessoa do meu lado fala assim: mas eu não estou sentindo nada que você está falando. Eu falo: eu também não estou sentindo. Quer dizer, a minha ferramenta de análise não é o meu sentimento, né? Depois ele passa até a ser de certa forma, porque eu vou olhando algumas coisas. Mas a primeira ferramenta de análise que eu tenho, ela é comparativa à história. Toda vez que eu falo da revolução cognitiva, eu vou para a revolução cognitiva do papel impresso e digo: olha, aconteceu assim, a sequência foi essa, a sequência foi essa, a sequência foi essa. Então eu trabalho com uma estratégia dedutiva em que eu construo uma teoria. A partir dessa teoria que eu vou fazendo as minhas análises. Por quê? Porque se eu, por exemplo, tiver aqui no mundo uma pandemia, eu tenho que ver as pandemias do passado. Se eu tiver um terremoto, eu tenho que analisar os terremotos do passado. Se eu tiver uma tsunami, eu tenho que analisar as tsunamis do passado. Se eu tenho uma revolução cognitiva, eu tenho que analisar a revolução cognitiva do passado. Eu não posso analisar uma revolução cognitiva e dizer: o que está acontecendo? Não. Vamos analisar. O que aconteceu? Uma revolução cognitiva. Uma introdução e uma massificação de uma tecnologia cognitiva que vai. Então, dentro dessa perspectiva, se a gente analisar a primeira etapa, a primeira fase da revolução cognitiva do papel impresso, foi uma fase filosófica. A gente precisa construir um novo modelo de pensamento para lidar com esse novo mundo. Esse novo mundo é o quê? É um novo mundo que você sai do conhecimento sólido para um conhecimento líquido, de um conhecimento escasso para um conhecimento abundante, de um conhecimento vertical para um conhecimento horizontal. Você sai de um ambiente em que você tinha um cidadão consumidor para um cidadão consumidor produtor. Então são várias mudanças que você tem e você precisa adaptar a cabeça, porque o cérebro já está se adaptando, né? Ele já está usando um pouco, ele já fez uma mudança de plástica cerebral para trabalhar em cima do celular, para trabalhar em cima de um computador. Agora a gente tem que introduzir, são duas camadas diferentes. A plástica cerebral, ela é involuntária. Eu digo, as pessoas foram para a rua em 2013 porque elas sentiam que alguma coisa estava diferente. Essas pessoas que foram para a rua, que não querem, que não se representam, essas pessoas estão trabalhando numa mudança de plástica cerebral e o cérebro está passando um sentimento de que nada disso me representa. Então quem está indo para a rua é o cérebro. Agora a gente precisa construir da plástica cerebral para frente um ambiente de pensamento que a gente não construiu. Esse ambiente de pensamento vai refazer a escola, As pessoas falavam assim: mas essa garotada foi para a rua, o que eles querem? Eles não sabem o que eles querem.
Porque agora o que vai ter? Vai ter o papel dos filósofos de conceberem o novo mundo. Esse novo mundo ele tem que ser concebido. Nós temos que conceber a nova escola, nós temos que conceber a nova política, nós temos que conceber a nova empresa, né? E isso não é também isso que você está falando, né? Esse cara que, por exemplo, inventa a ponte, o outro que usa a ponte. Tudo bem, tem esse pessoal. Mas esse terceiro cara que você fala, que é o cara da cartografia, que é o que eu tenho feito, que muita gente tem feito, é o quê? É criar esse novo ambiente de pensamento, né? Entender essa revolução que está acontecendo para formular as macro tendências. Eu estou trabalhando hoje com a prefeitura aqui do Rio, né, na área de educação. A primeira coisa que a gente tem feito é o quê? É um projeto de 20 anos a partir das macro tendências. A tecnologia, você colocaria ela como a causa ou ela é a consequência? Ou seja, nós percebemos que aquele nosso modelo de sociedade já não sustentava por conta dessa grande escala e desenvolvemos tecnologias para isso, ou foi um processo meio que... Não, eu acho assim, a coisa mais importante que aconteceu nos últimos 200 anos foi o salto de 1 para 7 bilhões de pessoas. Isso tem uma escala de problema. Você vê, toda a discussão que você faz, educação, saúde, mobilidade, saneamento, transporte, portos, produção, tudo isso tem a ver com 7 bilhões de pessoas. O mundo passa a ser muito mais complexo, né? Então, tudo que a gente está fazendo é correndo atrás dessa complexidade. Então, se a gente entende isso, o que a gente tem que se preparar? A gente tem que preparar um ser humano para lidar com essa complexidade, que é muito maior. Nós não temos cabeça para isso, nós não estamos formando gente para isso, as organizações não estão preparadas para isso. Agora, tudo isso estava empacotado e estava mais ou menos vamos supor, estagnado, criando crise com problema, porque a gente tinha um controle absoluto da inovação, as organizações passaram, que eu chamo, né? As organizações eram um rabo balançando o cachorro, a sociedade estava submissa em relação às organizações, tudo bem, está tudo parado. No momento que você tem a revolução cognitiva, a história volta a se mexer. E a partir desse momento que a história volta a se mexer, você começa um novo ciclo da sociedade em busca dessa possibilidade de lidar melhor com essa complexidade. Todo movimento que a gente vai ter daqui para frente, social, político e econômico, vai ser na direção do uso dessas novas tecnologias, tecnologias cognitivas, para preparar uma nova sociedade, do ponto de vista econômico, social e político, que permita que a gente tenha mais diversidade, né, para resolver as latências que a gente tem aí dos últimos 200 anos. Na segunda parte da nossa entrevista com o Carlos Nepomuceno, vamos discutir as contradições das gigantes de internet, que são descentralizadoras das ideias, mas centralizadoras do capital. Também vamos falar sobre a nossa maturidade como cidadãos dessa nova sociedade e prever o que pode dar errado e o que já está dando errado. Não perca, na segunda e última parte desse dossiê sobre o futuro da sociedade.